gente começa a nossa primeira aula desse curso de estatística. É um curso básico onde eu vou trazer para vocês quem são os principais conceitos que estruturam essa disciplina e qual é a sua importância no mundo real. Qual é a importância na sociedade, como é que a estatística ela é bem aproveitada para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da nossa sociedade de uma forma geral, como que ela contribui para a gente tomar decisões cada vez melhores e assim por diante. A gente vai, nessa primeira aula, trazer alguns conceitos elementares como população, amostra e variável. E a gente vai, na medida do possível, entender a aplicação dela nos mais variados contextos que a gente pode encontrar no nosso mundo, no nosso cotidiano. Para começar, eu quero que vocês reflitam comigo essa frase muito clássica, muito famosa no mundo da estatística, de um escritor escocês chamado Andrew Lang, lá de 1850 aproximadamente. Ele diz o seguinte: alguns usam a estatística como os bêbados usam os postes, mais para apoio do que para a iluminação. Você pode observar que tem um tom de ironia, tem um aspecto bem-humorado, tem um aspecto até mesmo provocativo nessa frase do Lang. O que ele quis dizer com essa frase? Basicamente é o seguinte: o poste ele tem o seu objetivo principal de ser. O motivo da existência de um poste é para que ele consiga iluminar o caminho das pessoas, o caminho por onde as pessoas andam, por onde elas transitam. Mas o bêbado, ele não usa o poste no momento que ele se encontra bêbado com esse objetivo principal. Muitas vezes o bêbado ele usa o poste apenas como um apoio, como suporte, como muleta, para que ele não caia, para que ele não tombe, para que não venha se estabacar no chão. É um uso correto do poste? Sim, mas é um uso secundário. Ele não está usando o poste pelo motivo de existir do poste. Apenas ele faz um uso secundário sobre a importância secundária do poste. As pessoas muitas vezes, fazendo essa analogia com a estatística, elas usam a estatística não com o objetivo principal de existir a estatística. A estatística existe para que as pessoas possam se iluminar ou iluminar as pessoas. As pessoas usam ou deveriam usar a estatística como ferramenta de esclarecimento, de transparência, de iluminação. A estatística deveria ser utilizada primariamente com o objetivo de fazer a gente compreender os fenômenos sociais, compreender os fenômenos naturais, compreender o mundo como ele de fato é, entender a realidade como de fato a realidade é. A estatística tem como objetivo principal fazer com que a gente entenda a verdade dos fatos. Só que infelizmente muitas pessoas usam a estatística apenas para trazer uma espécie de meia-verdade. Apenas usam a estatística para fazer com que o seu ponto de vista pessoal, ou apenas o do grupo a que pertence, tenha um ar de credibilidade. Apenas para fazer com que o seu viés ideológico, a sua convicção pessoal, o seu ponto de vista, a sua argumentação passe um ar de credibilidade. Não necessariamente a credibilidade dos fatos, mas apenas a passar a credibilidade do seu próprio ponto de vista. Está correto? Está errado? Bem, aí fica num campo um pouco da ética, da moral, da honestidade. A gente pode sim considerar que esse uso da estatística de fato é um uso correto, mas se o objetivo é usar a estatística para trazer luz para todas as pessoas, então o aspecto da honestidade deveria também ser colocado em primeiro plano, tá? Ou seja, é usar a estatística para que a verdade dos fatos de fato venha à tona, e não apenas a sua verdade seja preponderante. Então essa é a ideia, essa é a analogia que o Lang trouxe com essa reflexão. Agora a gente vai trazer um pouco o conceito do que é a estatística e qual que é a sua importância no nosso mundo. Acompanhe comigo aqui a leitura. A estatística é uma ciência que estuda a coleta, a organização, a análise e a interpretação de dados. O seu principal objetivo é transformar informações brutas em conhecimento útil,
permitindo compreender os fenômenos, identificar os padrões e embasar decisões de forma racional e fundamentada. A gente tem um monte de informação para a gente refletir a respeito dessa primeira parte, tá? Primeira coisa, a estatística. A estatística é uma ciência. Então, como ciência, ela é fundamentada, ela é trabalhada em cima de métodos, de processos sistematizados. A estatística, como ciência, ela trabalha em cima de provas, de contraprovas, de experimentações, de conclusões, de observações. Tudo isso faz parte da ciência, e como a estatística trabalha dessa forma também, então a gente pode entender a estatística como sendo um campo de conhecimento científico. Agora, o que a estatística estuda? Ela estuda a coleta ou levantamento de dados, de informações. Ela trabalha com a organização desses dados, organização das informações. Ela trabalha com a manipulação, com o tratamento. Ela trabalha com a análise. Ela trabalha com a interpretação de dados, interpretação de informações. Então, você observa que são todas palavras-chave que fazem parte do mundo da estatística. E o seu principal objetivo é transformar informações. Então, ela pega as informações inicialmente brutas, dados inicialmente brutos, num primeiro momento sem qualquer tipo de relevância, de significado, de sentido. Ela faz a devida manipulação, ela faz o tratamento dessas informações brutas e transforma tudo isso em conhecimento, conhecimento útil. E tudo isso vai permitir compreender melhor os fenômenos. Compreensão, a gente vai começar a entender cada vez mais os fenômenos, sejam os fenômenos de qualquer natureza. Vai permitir a gente identificar padrões, identificar tendências, identificar relações. Lógico, sempre fazendo com que as nossas decisões sejam profundamente embasadas. A base das nossas decisões sempre de forma racional, de forma inteligente e devidamente fundamentada. A gente consegue criar fundamentos racionais, inteligentes para a nossa decisão ou para as nossas convicções. Então, essa é a ideia, esse é o conceito da estatística e a sua importância de forma mais ampla, amplamente falando. Em outras palavras, a estatística é uma ponte entre os números e a realidade que esses números representam. Então, você tem aqui um simples e didático conceito sobre estatística. É uma ponte entre os números e a realidade de onde a gente coletou esses números. Esses números representam uma realidade. E a gente faz o que com a estatística? A gente vai conectar os números com a realidade de onde que esses números vieram. E aí a gente começa a entender melhor o mundo que a gente se encontra. Então, essa é a ideia inicial de estatística, esse é o conceito inicial e a sua importância. A gente pode encontrar a estatística em várias áreas do conhecimento, em várias áreas do nosso mundo. Então, no cotidiano, no nosso dia a dia, a estatística está presente em praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Só para citar alguns exemplos. Você tem aqui a educação, você tem na área da saúde, você tem na economia, na gestão de empresas, só para ficar nessas quatro grandes áreas da nossa vida, tá? Por exemplo, na educação, ela vai auxiliar no acompanhamento do desempenho dos estudantes. Na saúde, ela vai orientar as políticas públicas, as pesquisas sobre as doenças. Só para citar alguns exemplos, né? Por exemplo, na economia, ela vai permitir compreender as oscilações do mercado e prever tendências. A estatística aplicada na gestão de empresas, ela vai apoiar as decisões estratégicas baseadas em dados reais. Então, são algumas das infinitas possibilidades da gente não apenas encontrar, mas mesmo trabalhar a estatística. A importância da estatística, como a gente pode perceber, ela vai muito além dos cálculos. Ela vai desenvolver o pensamento crítico. A estatística contribui para o desenvolvimento do pensamento analítico. Ela vai incentivar, vai estimular a observação, a comparação,
a interpretação dos fatos, antes mesmo que a gente tome as nossas decisões. Então, a gente vai observar que a estatística não é apenas fazer cálculo matemático, cálculo estatístico. Ela vai muito além disso, tá? Ela vai muito além da mera questão matemática, estatística. Ela vai desenvolver uma série de características, ela vai desenvolver no ser humano, tá, na sociedade, uma série de atributos. Por exemplo, ela vai desenvolver a capacidade de pensar criticamente, vai desenvolver no ser humano a capacidade de análise, vai sempre incentivar a observação, sempre estimular a comparação e a correta interpretação de fatos. Não apenas a correta, mas uma interpretação cada vez mais sofisticada dos fatos. E tudo isso antes que a gente tome as nossas decisões, sejam decisões de qualquer natureza. Então, olha só a importância da estatística. Então, não é meramente fazer conta, não é meramente uma questão de cálculo. Em um mundo cada vez mais orientado por dados, dominar noções estatísticas torna-se essencial para compreender informações, avaliar riscos, participar ativamente das discussões e das escolhas que moldam a nossa sociedade. Pode observar a quantidade de dados que a gente produz diariamente e num ritmo alucinante, num ritmo cada vez mais acelerado. Quando você acessa uma simples rede social, você produz ali naquele momento uma quantidade absurda de dados. Quando você acessa a internet de forma geral, quando você faz uma simples pesquisa na internet, você está alimentando a internet com uma quantidade absurdamente gigante de dados. Quando você vai fazer uma compra no supermercado, quando você passa, por exemplo, o cartão para fazer o pagamento da compra de um supermercado, naquele momento você está produzindo no sistema operacional, no sistema informatizado do mercado, uma quantidade absurdamente grande de informações, de dados. Você está alimentando o sistema com quantos produtos você comprou, quais são os tipos de produtos que você comprou, se comprou mais no campo da higiene, se for na higiene pessoal, ou na limpeza doméstica, se são produtos, por exemplo, ligados mais à área de alimentação ou na área de bebida. Então você alimenta permanentemente o tempo todo o mundo, né, a tecnologia com dados. Então assim, é uma quantidade absurda de dados que a gente produz permanentemente e o tempo todo, tá? Então isso tudo, quando você começa a entender esses dados, você começa a entender as informações, você começa a entender como é que o mundo funciona, você começa a avaliar os riscos, mas principalmente, diria eu, participar ativamente das discussões, participar ativamente das escolhas dentro da sociedade que você pertence. Por quê? Porque se você não tem uma boa fundamentação, se você não consegue fundamentar, embasar bem o seu ponto de vista, a sua crença, a sua convicção, você não consegue entrar numa discussão, você não consegue participar ativamente, com atitude, das escolhas que são feitas na sociedade. Você vai ser apenas um sujeito paciente, você vai apenas ser alvo das escolhas feitas por outras pessoas, pelos governantes, pelos políticos e assim por diante. Então, se você tem uma boa base de fundamento, né, se você tem uma boa argumentação, se você tem dados para serem apresentados, se você tem correta ou uma boa interpretação de um fenômeno qualquer, você consegue colocar isso na mesa e levantar a discussão, fazer as reflexões. Então você passa a participar ativamente da sociedade, com discussões, com escolhas, com ponderações. Então a importância da estatística gira em torno dessa ideia. Bem, para finalizar toda essa reflexão, o que a gente pode concluir? Que a estatística ela não é apenas um conjunto de fórmulas, mas uma ferramenta indispensável para a gente entender o mundo de forma lógica, de forma precisa, sempre com bastante fundamentação. Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês nessa primeira parte. A gente começa a partir de agora a entrar no campo de dois conceitos, tá? Na parte de conceitos dentro do mundo da estatística. São dois conceitos super importantes: população e amostra. Vamos ler comigo e logo em seguida a gente faz algumas reflexões
acerca desses dois elementos. O conjunto formado pelos elementos que serão objetos do estudo é a população. E por uma série de razões, como número de elementos, tempo, custo, etc., não é possível analisar todos os elementos de uma população. A estatística, ela permite que, a partir da análise de uma parte da população, seja possível inferir características sobre toda ela. E esse subconjunto da população é chamado amostra. Vamos entender isso aqui. Imagina, por exemplo, que você queira fazer uma pesquisa em âmbito nacional. Você quer pesquisar aqueles 210 milhões de pessoas que fazem parte da população brasileira. Para isso existe um instituto chamado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um dos vários institutos existentes no país que fazem pesquisas dessa natureza. Então, o famoso IBGE, vamos supor que a pesquisa seja o seguinte: quantas pessoas no Brasil têm acesso permanente 24 horas a qualquer momento, acesso à internet? Então ele vai bater lá na sua casa. Na sua casa, o pesquisador vai encontrar 4 pessoas morando na sua residência, que são as pessoas da sua família. Se as 4 pessoas estiverem presentes nesse momento da pesquisa, fica fácil para o pesquisador perguntar a cada um quem são ou quantos são ali aqueles que têm acesso 24 horas por dia à internet. O problema é que se 1 ou 2 moradores da sua família não estiverem presentes, a pesquisa começa a ficar um pouco prejudicada. Então imagina agora estendendo agora a pesquisa para o âmbito de toda a cidade que você mora. A coisa complica. Imagina você ter que perguntar família por família, casa por casa, quantas pessoas ali dentro naquela residência têm esse tipo de acesso à internet. A coisa complica bastante. Imagina, por exemplo, naquelas comunidades onde é difícil o acesso. Por exemplo, comunidades com alto grau de violência, onde muitas vezes você só consegue ingressar naquela comunidade se você tiver autorização do chefe do tráfico naquela região. Então a coisa complica. Imagina estendendo esse acesso a toda a população brasileira. Imagina aquelas comunidades que vivem em lugares completamente isolados. Sertão nordestino, por exemplo, que você gasta horas e horas e horas com uma dificuldade absurda para chegar naquela casinha no interior do Brasil. Tá? E aí você chega lá e não tem ninguém naquele momento na casa. Imagina, por exemplo, aquelas comunidades ribeirinhas que moram no interior da região amazônica, onde você às vezes tem que viajar horas e horas, ou até mesmo por dias, num barco, numa canoa, rio adentro, até chegar naquela comunidade completamente isolada do mundo. Uma comunidade às vezes que possui 50, 100, 200 habitantes, no meio de uma floresta amazônica, no meio de uma comunidade completamente isolada. Então não dá. Então é muito tempo que você gasta, é muito dinheiro que você gasta, é muito esforço, e por conta de todas essas dificuldades, muitas vezes não vale a pena fazer a pesquisa com todos os indivíduos que fazem parte da população a ser pesquisada. Então, para isso, a estatística trabalha com um grupo menor. Ela começa a fazer o quê? Ela começa a considerar grupos menores para você fazer essa pesquisa. E esses grupos menores a gente chama de amostra. Exemplo, vamos supor que numa escola você queira saber qual é a matéria preferida dos estudantes. Sua escola tem 1000 estudantes ao todo. Então você fazer a pergunta um por um é super complicado. É mega difícil. Você tem que parar aluno por aluno. Você tem que partir do princípio que você vai conseguir ter acesso a todos eles em um determinado período de tempo, e você vai conseguir tirar essa informação deles. Só que, por conta dessas dificuldades todas, você repensa, fala assim, não, eu não vou trabalhar com toda a população, com toda a comunidade escolar. Eu vou selecionar desses 1000, eu vou selecionar 100 alunos aleatoriamente no momento da entrada para dentro do colégio, tá? Então a gente faz o que? Você seleciona 100 e você faz a pesquisa com esses 100. E aí você consegue estimar, por exemplo, em termos percentuais, qual é a matéria preferida de toda a comunidade escolar
com base nesses 100 que foram escolhidos. Esse grupo menor, ele é chamado de amostra. Então, o que a gente pode entender? Que quando você analisa todos os elementos que fazem parte de um conjunto, todos eles compõem a população. Agora, quando você analisa apenas um subconjunto dessa população, ou de outra forma, quando você analisa ou considera apenas uma parte dessa população, aí você tem um conceito de amostra. Olha só, é lógico que se você vai trabalhar com amostragem, você vai trabalhar com um grau de erro, com a margem de erro. Tá? Por quê? Porque você de fato não está conseguindo perguntar a todos os elementos que compõem a população. Então você vai sim trabalhar com uma margem de erro. Agora, usando técnicas, cálculos sofisticados, adequados, corretos de estatística, você consegue reduzir essa chamada margem de erro. Não para caso você ver em época de campanha eleitoral que a margem de erro da pesquisa com a intenção de votos para vereador, para prefeito, para presidente, para governador é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, considerando que existe a possibilidade de você errar na pesquisa, existem cálculos matemáticos e estatísticos que te dá também o tamanho da margem desse erro. Então, isso é a estatística, isso é o conceito de população, isso é o conceito de amostra. E aí a gente tem uma palavrinha, um verbo bem interessante, que é o verbo inferir. Então vamos entender aqui um pouquinho. Se você faz um uso de técnica, se você faz o uso de técnicas corretas no mundo da estatística, você pode acreditar com alto grau de confiabilidade, de segurança, que a conclusão que você tirou desse pequeno grupo, que é a amostra, que essa conclusão você pode sim estender perfeitamente para a população de uma forma geral. Isso é o que a gente chama de inferir. Técnica de inferência é quando você tira conclusões do todo, mas a partir de uma parcela desse todo. Então você analisa um grupo menor, tira uma conclusão com base nesse grupo menor e você generaliza essa conclusão para toda a população. Então, inferir é basicamente isso. Você parte do pequeno e tira conclusões genéricas para o todo. Então, essa é a ideia de você fazer uma inferência. Você parte do menor e tira uma conclusão, estendendo essa conclusão para o maior. Feita essa abordagem inicial, eu quero que vocês agora entendam alguns exemplos. A gente vai aprofundar um pouco o nosso conceito aqui. População. Vamos fazer uma simples, uma breve explicação sobre o que é população e logo em seguida a gente vai fazer uma breve, simples explicação sobre o que é amostra. Você vai perceber que eu vou bater várias e várias vezes no conceito de população e no conceito de amostra, fazendo abordagens diferentes. Porque o meu objetivo não é apenas você entender o conceito, é você conseguir entender a aplicação desses conceitos em várias áreas diferentes. Porque o conceito é relativamente fácil. Quando você analisa o conceito de população, é o todo. Quando você analisa o conceito de amostra, é uma parte desse todo. Então, o conceito em si é fácil. A questão é você enxergar essa extensão desse conceito para as outras áreas de conhecimento. Então, é essa a minha ideia que eu vou trabalhar nessa aula de hoje, tá? Vamos começar, então, primeiro com o conceito de população. O que eu expliquei para vocês aqui? Eu expliquei o seguinte, que é o conjunto completo de elementos, sejam pessoas, objetos, eventos, que possuem uma ou mais características em comum e que se deseja estudar ou mesmo tirar conclusões. Então, população é o conjunto completo. Agora, o que seria a amostra? A amostra é um subconjunto que vai representar o todo. É um subconjunto representativo da população, selecionado para análise, com o objetivo de inferir características da população como um todo, de uma forma geral. Vamos ver um exemplo simples aqui para vocês entenderem, tá? Se quisermos estudar a altura dos alunos de uma universidade, que é a população, a gente pode medir a altura de apenas 200 desses universitários que fazem parte da amostra. Então, toda a universidade seria a população
enquanto apenas um grupo de 200 universitários fariam um papel de amostra, seriam a nossa amostra. Então, em síntese, o que a gente pode tirar de conclusão aqui? Qual que é o resumo dessa brincadeira apenas até agora? Que a população é o todo, enquanto que a amostra é uma parte desse todo, que serve para tirar conclusões sobre a população, sobre o conjunto total. Avançando aqui um pouquinho, fazendo uma abordagem um pouco diferente, mas sempre com exemplos, tá? A gente de novo vai apresentar o conceito de população e amostra, só que em outra aplicação. Agora a gente vai fazer uma comparação com uma biblioteca. A gente vai fazer uma analogia, ok? Vamos lá. Imagina uma biblioteca com todos os livros sobre um determinado assunto. Todos os livros sobre um determinado assunto. Ela representa a totalidade da informação disponível. Totalidade é a população. Agora, e se a gente fosse querer trabalhar com a ideia de amostra? Bem, agora imagine que você escolha apenas alguns livros aleatoriamente. Alguns livros aleatórios da estante para ler. Esses livros são a amostra. É uma parte da biblioteca usada para entender o conteúdo geral. Então, de novo, você tem a ideia da totalidade e você tem a ideia de apenas uma parte dessa totalidade. O exemplo aqui é o da biblioteca. Só para esclarecer um pouquinho melhor, tá? Para saber se a maioria dos livros de uma estante, de uma biblioteca, são sobre ciência, o que você poderia fazer? Você lê ou escolhe aleatoriamente 20 livros que fazem parte dessa amostra, ele verifica quais são os temas. Então você tem a totalidade dos livros numa estante, mas você não vai analisar todos eles. Você vai analisar, por exemplo, apenas 20 desses livros. É uma parte desses livros, uma parcela desses livros. Essa parcela a gente chama de amostra. Aí você analisa a amostra e infere uma conclusão, estende a conclusão para todos os livros dessa estante. Então, o que a gente pode resumir com base em mais esse exemplo? É que a população é sempre o total, enquanto que a amostra é apenas uma parcela desse total. Avançando aqui um pouquinho, população e amostra. Observe que eu sempre vou manter o mesmo padrão, mas fazendo abordagens diferentes com exemplos diferentes. População. Pensem em uma sacola transparente com 1000 bolas coloridas. Cada bola representa um elemento da população. Então você tem uma população de 1000 bolas dentro de uma sacola transparente e cada uma dessas bolinhas coloridas é um elemento dessa população. Agora, o que a gente pode entender como sendo a amostra? Você retira 100 bolas aleatoriamente dessa sacola para estudar as suas cores. Essas 100 bolas são a amostra usada para tentar entender a proporção de cores no total de 1000. Então você tem uma sacola com 1000 bolinhas coloridas e você não vai pesquisar bolinha por bolinha para saber a sua respectiva cor. O que você faz? Você escolhe 100 bolas e você analisa essas 100 bolinhas e aí você tira uma conclusão, por exemplo, em termos percentuais, e você estende a conclusão em cima dessas 100 bolinhas para as 1000 bolinhas que fazem parte da população. Então, só para citar um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Se 60 de um total de 100 são vermelhas, você pode estimar com base nesse percentual de 60% que 600 bolinhas de um total de 1000 seriam vermelhas. Então você analisa, tira uma conclusão com base num grupo menor e estende para a totalidade. De novo, tá? Para forçar bastante esse conceito, essa ideia. De forma resumida, população é sempre a integralidade dos elementos, enquanto que a amostra é sempre uma fração de todos esses elementos. E aí, a gente vai entrar agora num outro conceito, que é o conceito de variável. Na estatística, uma variável é qualquer característica ou qualquer informação que pode ser observada ou mesmo medida em uma pesquisa ou estudo.
Exemplo, idade, cor dos olhos, altura, time de futebol, etc. Então vamos lá. A gente vai falar agora sobre estatística, lógico, mas o conceito de variável dentro do campo da estatística. Por quê? Porque dependendo do campo de estudo, variável pode ter um significado um pouco diferente. Tá? Igual a palavra resiliência, que você pode usar no campo da psicologia, da psiquiatria, no campo da sociologia. Você pode trabalhar o conceito de resiliência no campo da física, enfim. Então, dependendo do campo de estudo, você tem uma palavra que pode ter um significado um pouco diferente. Tá? Na estatística, uma variável é qualquer característica ou mesmo qualquer informação que pode ser observada. Ou seja, existe a possibilidade da gente observar ou mesmo a gente medir, seja, por exemplo, numa pesquisa ou mesmo num estudo. E aí, alguns exemplos, tá? Idade. Você pode perguntar a idade de uma pessoa e ela te responde que ela tem 20 anos de idade. Cor dos olhos. Você pergunta à pessoa qual é a cor dos olhos dela e ela fala, por exemplo, que a cor é verde. Você pode, por exemplo, perguntar a altura de uma pessoa e ela te responde que ela tem 1,75 m. Tu pode perguntar para uma pessoa qual é o time dela e muito provavelmente ela vai te responder que ela é Mengão, tá? Ela é Flamengo, ok? Então vamos lá. Você pode tirar informações ou você pode tirar características de uma pessoa ou de um objeto, de um elemento, dentro de uma pesquisa ou dentro de um estudo. E aí eu quero que vocês observem o seguinte: todas são variáveis. A idade pode variar, cada pessoa pode falar uma idade. A cor dos olhos também pode variar. A altura de uma pessoa pode variar. O time de futebol também pode variar. Então é tudo o que a gente chama de variável. Só que algumas dessas variáveis, elas são numéricas. Idade, você tira essa informação com base em números. Altura, você tira essa informação com base em números. Outras variáveis, você não tira ou você não consegue obter por meio de números. Por exemplo, cor dos olhos é uma característica, é da cor verde. Por exemplo, time de futebol não é uma variável numérica, é uma característica que você fala pelo time de coração. Qual é o clube preferido? Não é um exemplo numérico. Então existem variáveis que você representa com números e outras não são representadas por números. Então existem basicamente dois tipos de variável, uma qualitativa e uma outra quantitativa. A quantitativa, ela é uma variável, diria, numérica. Você encontra essa variável com base em números, e a qualitativa é uma variável que a gente pode chamar de não numérica. Então fiquem com essa informação de antemão, tá? Então existem dois tipos de variável, uma qualitativa e uma quantitativa. A quantitativa é uma variável numérica e a qualitativa é uma variável não numérica. Vamos entender um pouquinho melhor esses dois conceitos. Tipo de variável. Olha só essa tabela, ela é gigante, mas ela é de fácil compreensão. É só vocês acompanharem comigo aqui. Existe a variável qualitativa, mas existe a variável quantitativa. Por que eu fiz questão de repetir duas vezes o mesmo tipo de variável? Porque existem dois tipos de variável, de subcategorias dentro da variável. Na qualitativa existe a nominal e na qualitativa existe a ordinal. Então existem dois tipos de variável e para cada tipo de variável existem dois subtipos. Exemplo, na quantitativa existe a variável discreta, o subtipo discreto, né, uma subcategoria, uma subclassificação. Existe a quantitativa contínua. Então existem, repetindo, dois tipos de variável, uma quantitativa e uma qualitativa. A qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal, e a quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua.
Então essa informação vocês têm que saber. Ao todo existem 4 possibilidades: classe qualitativa nominal, qualitativa ordinal, quantitativa discreta e quantitativa contínua. Vamos começar a entender um pouco melhor essa primeira aqui. Qualitativa nominal. A gente já aprendeu que a qualitativa é qualidade, característica, atributo, basicamente falando, ou seja, não é número. Então é uma qualidade que você vai utilizar apenas para dar uma classificação. Você vai apenas identificar, você vai dar um nome. Enquanto que a qualitativa ordinal, você vai estabelecer uma ordem. Você vai classificar com base em uma sequência. Você vai criar algum tipo de hierarquia. Então, quando você fala em qualitativa ordinal, palavra-chave, tá? Existe uma ordem entre esses nomes, ou mesmo existe uma espécie de hierarquia, tá? Os números são apresentados dentro de algum tipo de sequência. E sequência, obrigatoriamente, existe ordem, existe obrigatoriamente em qualquer tipo de sequência uma hierarquia. Então, o próprio nome ordinal já te remete, que a ideia é de criar uma ordem, é criar algum tipo de hierarquia. Enquanto que a nominal, não. A nominal é um nome sem ordem, é uma classificação sem ordem, enquanto que a ordinal é uma classificação ordinária. Então, a qualitativa nominal é apenas um nome, a qualitativa ordinal é o nome ordenado. Então, é um nome com ordem e aqui é um nome sem ordem. Vamos entender o primeiro caso aqui, ó. A qualitativa nominal, ela vai apenas nomear. Ela vai criar apenas um rótulo para um tipo de categoria, mas não existe ordem, sem ordem. Enquanto que a qualitativa ordinal, ela vai apresentar uma ordem, uma lógica qualquer, tá? Mas sem um valor numérico preciso, sem valor numérico. Por que que não tem valor numérico? Porque a qualitativa, ela só trabalha em cima de quem? Ela só trabalha em cima de um nome. A qualitativa, ela é não numérica, ou seja, ela trabalha com nomes, tá? Então ela vai apresentar uma lógica, uma ordem lógica, mas sem valor numérico, porque, repito, ela vai trabalhar apenas com nome, ela vai trabalhar apenas com um tipo, vai criar apenas uma espécie de categoria, mas sem qualquer tipo de como é que se diria? De número envolvido, tá? É um nome, é um tipo, uma categoria. Como é uma qualitativa ordinal, obrigatoriamente vai ter que apresentar uma ordem no meio do caminho aí. Vamos entender melhor aqui, ó. Olha só essa primeira. Cor dos olhos. Você pode falar que a cor dos olhos é preta, a cor é preta, azul, verde, castanho. Não existe uma cor superior a outra. Não existe um grau de importância de uma cor em relação a outra. As cores são igualmente importantes. Não existe nenhuma cor melhor ou superior em relação a outra, tá? Por exemplo, estado civil: solteiro, casado, viúvo, divorciado. Não existe um estado civil que seja superior ou inferior, que seja mais importante ou menos importante que o outro. Você dá nomes para cores dos olhos, você dá nome para o estado civil, você vai dar nome para um tipo sanguíneo. Por exemplo, o sangue O, A, B, AB é nome, não é número, e não existe ordem, não existe um sangue melhor ou numa categoria superior em relação a outra. Da mesma forma, gênero, tá? Masculino, feminino, não existe um gênero que seja melhor ou esteja num grau hierarquicamente superior em relação ao outro. Masculino, feminino, nenhum dos dois é pior ou melhor do que o outro. Então são nomes, mas sem qualquer tipo de ordem entre esses nomes. Diferentemente, agora, da qualitativa ordinal. Por exemplo, nível de satisfação: ruim, bom, ótimo. De repente você vai no restaurante e você quer avaliar qual é o grau de satisfação, qual é o nível de satisfação que você teve naquele restaurante, como foi a sua experiência ali. Às vezes você pode falar que foi uma boa experiência, ou a experiência foi horrível, péssima, ou foi apenas uma
uma experiência normal. Então você tem nomes para classificar o grau de satisfação. Foi ruim? Foi bom? Ótimo. São nomes, não são números, mas esses nomes têm um grau de hierarquia. Você falar que a sua experiência foi ótima é melhor do que falar que a sua experiência foi boa. Falar que a sua experiência foi boa é melhor do que você falar que a sua experiência foi horrível no restaurante. Então são nomes e existe um grau de hierarquia, uma ordem entre esses nomes. Por exemplo, grau de escolaridade. Você possui, por exemplo, o ensino fundamental? Você possui o ensino médio ou você possui o nível superior? São nomes, não são características numéricas, são características nominais, mas existe uma ordem. Você só consegue atingir o nível superior se primeiro você passar por nível médio, e você só consegue chegar no nível médio se primeiro você passar pelo ensino fundamental. São nomes em que existe sim um grau de hierarquia, de ordem de um nome para o outro. Diferentemente, agora vocês vão perceber, das quantitativas. As quantitativas trabalham com números, tá? Então fique claro essa informação. Enquanto que as qualitativas são não numéricos, as quantitativas são numéricas. Vamos entender aqui a primeira. Ó. A discreta, ela é utilizada apenas para contar, e você conta sempre utilizando números inteiros, números que são separados um do outro, e você não consegue aproximar um número do outro. Quem são os números inteiros? São aqueles números do conjunto Z, famoso conjunto Z. Quem são basicamente? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Podem ser tanto positivo quanto negativo. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim por diante. Só que tem um detalhe. Na estatística, quando você usa números para fazer contagens, naturalmente você vai trabalhar sempre com o aspecto positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou, se for o caso, 0. Tá? Na discreta, você vai usar para fazer medições. Medir. Tá? Existe sim um intervalo entre dois valores, onde você consegue reduzir o tamanho desse intervalo. Você consegue diminuir a distância dentre esses dois números. Então, se você consegue reduzir a distância, você consegue trabalhar com números fracionados, você consegue trabalhar com decimais, números com vírgula. Mas eu quero que vocês se atentem a duas palavras-chave. Tá? Vou até destacar para vocês aqui. Ó. Na discreta, você trabalha com contagens, enquanto que na contínua, você trabalha com medições. Palavra-chave: quantitativa contínua, você usa para medir, e na quantitativa discreta, você usa para contar. Não esqueçam dessas duas palavras-chave. Na discreta, você conta, enquanto que na contínua, você faz o que? Você mede. Então, na discreta você conta e na contínua você mede. Na discreta você trabalha com números inteiros, enquanto que na contínua você pode trabalhar com números decimais. Você consegue separar aqui, ó, na discreta, os números são sempre separados um do outro, sem qualquer tipo de aproximação, mas na contínua você consegue diminuir a distância ou intervalo de um para o outro. Por conta disso, a gente até costuma falar o seguinte, ó. A gente costuma falar que na quantitativa contínua você consegue adotar qualquer número do conjunto dos números reais, enquanto que na discreta você só usa elementos do conjunto Z. Por quê? Porque são números que você vai usar para fazer apenas contagens. Na contínua você pode medir, e a medição pode ser com um grau de precisão cada vez maior. Basta você ir aumentando as casas decimais. Vamos entender isso aqui um pouco melhor, tá? Vamos começar com essa primeira aqui, ó, que é a quantitativa discreta. Representa valores inteiros
e você obtém esses números por meio de contagem. Na contínua, agora, na de baixo, são valores reais que você obtém por meio de medições. E você pode medir com um grau de precisão cada vez maior, basta ir aumentando as casas decimais. Então existem infinitas possibilidades, tá? Então você tem aqui, ó, a contínua, e aqui no de cima você tem a discreta. Vamos pegar aqui dois exemplos, ó, 2 ou 3 exemplos. Número de filhos, você conta. Número de gols, você conta. Número de carros parados no estacionamento, você conta. Se você faz contas, se você usa para fazer contas, se você usa o verbo contar, então ela é uma variável discreta. São números do tipo discreto. Agora, peso. Você subiu na balança para calcular sua massa corporal. Você chegou à conclusão que você tem 80 kg. Altura, você se mediu e percebeu que você tem 1,78 metros. Você marcou o tempo que você levou para fazer uma prova e você gastou 45 minutos para fazer uma prova. Você olhou o termômetro e percebeu que hoje está fazendo 28 graus de temperatura. Só que tem um detalhe: enquanto que o número de filhos você conta, você tem 0 filho, você tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos e assim por diante. Você usa apenas números inteiros. Gols marcados pelo seu time. Meu time marcou 18 gols no campeonato. Número de carros. Aí eu observei que tinha parado no carro lá, tinham aproximadamente 10 carros parados no estacionamento. Não faz sentido você, por exemplo, falar que você tem 2,3 filhos. Não faz sentido falar que o seu time marcou 18,4 gols no campeonato. Não faz sentido você falar que lá no estacionamento do pátio tinha 10,7 carros. Por quê? Porque para você contar, você usa números que são do conjunto Z. São números inteiros sempre. Diferentemente dessa de baixo. Se você pesou na balança, você se pesou e percebeu que você tem 80 kg. Só que aí você usou uma balança com um pouco mais precisa, com um grau de precisão maior, e você chegou à conclusão que na verdade você tem 80,2 kg. Então o que significa isso? Que você pode trabalhar apenas com o número inteiro, mas você pode, por exemplo, ir para casa decimal. De repente você tem uma balança um pouco mais precisa, ela vai te afirmar que você tem 80,205 kg. Então olha só, não tem limite para a quantidade de casas decimais na hora de você fazer uma precisão da sua massa corporal. Então se você pode trabalhar com qualquer número real, então você adota o conjunto dos números reais para fazer as medições. Então nas contínuas, o verbo que você vai adotar é medir. Se você vai medir, você tem uma variável do tipo contínua. Então gravem essas palavras, tá? Contar é variável discreta, medir é variável contínua. Por exemplo, altura. Você se mediu lá e chegou à conclusão que você tem 1,78 metros. Mas se você quis entrar na sua altura, né, você quis medir a sua altura com um pouco mais de precisão, aí você chegou à conclusão que você tem 1,785 metros. E aí você vai aumentando as casas decimais conforme a necessidade, conforme a sua conveniência. Tempo, por exemplo, né? Você mediu o tempo e você gastou para fazer uma determinada corrida 10,5 minutos. Aí um relógio, um cronômetro um pouco mais preciso, mediu 10,52 minutos e assim por diante, tá, gente? Então olha só, qual que é a ideia? Você tem aqui, de forma bastante resumida, o seguinte raciocínio. Vamos escrever aqui um resumo para vocês entenderem bem. Você tem essas duas primeiras aqui, nominal e ordinal, que são do tipo qualitativa, tá? Variável do tipo qualitativa. E você tem essas duas aqui, discreta e contínua, que são do tipo quantitativa, tá? Quantitativa.
Ok. Então, a discreta é a que você usa para fazer contagens, enquanto que a contínua você usa para fazer medições, tá? São variáveis do tipo numérico, ok? Numérico, números que você usa para contar ou números que você usa para medir. A do tipo qualitativa são variáveis do tipo não numérico, não numérico. Agora, se você usa apenas um nome, apenas para nomear, sem qualquer tipo de ordem, é nominal. Agora, se você usa um nome e existe uma ordem, uma hierarquia entre esses nomes, é do tipo ordinal, ok? Vamos reforçar o nosso aprendizado em cima dessa ideia de variável qualitativa e quantitativa. Por exemplo, ó, cores dos carros em um estacionamento. Cores dos carros em um estacionamento. Gente, ela é do tipo nominal. É um nome que você vai dar para a cor. Carro prata, carro preto, carro cinza, carro vermelho, carro azul, enfim. São apenas nomes que você vai dar e esses nomes não existem qualquer grau de importância de um para o outro. Então, não existe uma ordem. Uma cor não é superior ou não é mais importante do que a outra, tá? Então, nesse caso, vai apenas classificar, mas não há qualquer tipo de ordem entre essas cores. Diferentemente do tamanho de uma roupa, você pode usar o tamanho P, você pode usar um tamanho M e você pode usar um tamanho G. São nomes pequeno, médio e grande. Mas se você é uma criança, por exemplo, provavelmente você vai usar o tamanho P. Se seu corpo for desenvolvendo, ele vai provavelmente chegar no tamanho M e com o passar do tempo você provavelmente vai atingir ou vai vestir o tamanho G. São nomes pequeno, médio e grande, mas existe uma ordem entre esses tamanhos. Se existe uma ordem, mas sem uma medida exata, então você tem do tipo nominal ordinal. Aliás, desculpa, qualitativa ordinal. É o nome com ordem, ordinal. Um nome sem ordem é meramente nominal. Então aqui, ó, há uma hierarquia entre os tamanhos da roupa, mas a distância entre esses tamanhos ela não é medida. Você trabalha apenas com uma ideia dentro de um intervalo, por exemplo, tá, de tamanhos, mas você não usou uma medida numérica, apenas um tamanho, um nome para representar esse tamanho. Diferentemente agora da quantidade de clientes atendidos por dia, é quantidade. Se é quantidade, é discreta. É uma contagem que você faz usando números inteiros. Então você só pode contar clientes inteiros. Um cliente, dois clientes, três clientes e assim por diante. Diferentemente do tempo de atendimento de cada cliente. Se é tempo, você mede. Se mede, você trabalha com variável do tipo contínua. É a medição que admite valores fracionados, valores decimais. Por exemplo, um cliente pode ter sido atendido por 5,2 minutos, 5,23 minutos, 5,237 minutos. Observe que os números são fracionados. Você pode trabalhar com números decimais. E aí não tem fim, né, gente? Existem infinitas possibilidades para você fazer essas medições. Avançando, olha só, para reforçar sempre essa ideia. A variável do tipo nominal ou ordinal, que é do tipo qualitativo. E existe a variável discreta e a variável contínua, que são do tipo quantitativo. Exemplo, tá? Um conjunto de caixas coloridas sem hierarquia. São caixas coloridas, mas sem hierarquia. Então você tem caixas de várias cores diferentes, mas você espalhou as caixas de forma aleatoriamente. Então são apenas categorias soltas. Cada caixa tem um nome diferente, mas sem qualquer tipo de ordem entre elas, diferentemente da ordinal. Agora você vai empilhar as caixas, mas em sequência. Você primeiro coloca a caixa pequena, para depois do lado colocar a caixa média e um pouco mais para o lado você, por exemplo, coloca a caixa grande. Você vai empilhando caixas e você empilhou, criou colunas
de acordo com o tamanho. Então são nomes, pequeno, médio e grande, mas são nomes que você tem ordem entre esses tamanhos. Existe uma ordem simbólica, não é uma ordem numérica, mas por tamanhos, por símbolos, tá? Então existe sim uma hierarquia, apesar de não ter qualquer tipo de medida entre esses níveis. Você separou por tamanho, mas você não fez medições propriamente ditas, tá? Então, discreta, agora vai para aspecto quantitativo. Uma escada com degraus e uma rampa suave e contínua seria o exemplo da de baixo. Então, exemplo, tá? A gente está fazendo o que aqui? A gente está mostrando para vocês que a gente pode encontrar situações onde está presente ali a estatística e com o seu tipo de variável. Por exemplo, ó, um degrau, você tem valores separados, enquanto que numa rampa você tem valores infinitos. Como assim? Vamos lá. Valores separados. Você só pode estar em degrau inteiro. Existe degrau quebrado? Existe degrau fracionado nesse modelo ideal? Não. Diferentemente de uma rampa. É como se todos os degraus tivessem se misturado um ao outro. Então você pode parar em qualquer ponto do percurso. Então tá aqui, ó, você tem um exemplo de como chama, de uma escada aqui, ó. Você tem o primeiro degrau, você vai para o segundo degrau, você vai para o terceiro degrau, você vai para o quarto degrau e assim por diante. Ou você pisa nesse degrau, ou você pisa nesse degrau, ou você pisa nesse degrau, ou nesse e assim por diante. É um degrau inteiro, diferentemente de uma rampa, onde você pode pisar em qualquer ponto que você quiser dentro desse espaço aqui, tá? Por exemplo, se você quiser pisar dentro desse espaço compreendido entre esses dois pontos, você pode. Eu posso pisar, por exemplo, aqui. Ah, mas eu quero pisar dentro do espaço que vai daqui até aqui. Então você pode pisar num valor intermediário. Ah, eu quero pisar agora dentro do espaço que vai desse ponto até esse. Então você consegue fazer o que, ó? Diminuir o espaço onde você vai pisando. Gente, é por isso que se chama variável contínua, porque é uma linha contínua, é uma linha sem interrupção. Num gráfico, por exemplo, quando você vai... Deixa eu representar aqui um gráfico, tá? Deixa eu melhorar ele que ficou um pouco tortinho. Deixa eu apagar e fazer uma reta um pouquinho melhor para vocês aqui, ó. Olha aqui, por favor, tá? Ó, você tem aqui, ó, um plano cartesiano. Vou estabelecer aqui, ó, o eixo X, que é o eixo das abscissas, eixo X. Aqui está a origem do plano cartesiano. E aqui você tem o eixo das ordenadas. E aí, olha que interessante. Eu vou criar pontos aqui, ó. Esse ponto, pontos de um gráfico, tá? São pontos aleatórios de um gráfico qualquer. Observe o seguinte, ó, que você daqui para cá, você tem que dar um salto. Você não consegue pisar nesse meio termo aqui. Existe um buraco, existe um abismo entre esse ponto do gráfico e esse ponto do gráfico. Então, para você sair de um ponto e chegar ao outro, você tem que literalmente saltar. De forma semelhante, para você sair desse ponto aqui e chegar nesse, você tem que criar um salto. Existe um buraco, existe uma lacuna, onde você só consegue sair de um ponto para o outro se você pular de um para o outro. Daqui para cá, de forma semelhante, você não consegue andar por esse meio termo aqui. Você tem que literalmente saltar para atingir o ponto um pouco mais acima. Diferentemente de uma linha contínua. A linha contínua, você não dá saltos, você simplesmente segue seu caminho, tá? Você não tira, é como se você tivesse desenhado esses pontos no gráfico, no papel, e você não tivesse tirando o lápis ou a caneta do papel. Você simplesmente segue o percurso sem qualquer tipo de interrupção. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Observe que você não tira o lápis ou a caneta do papel para você fazer o seu percurso. Ou seja, é uma linha que a gente chama de linha contínua. Você não dá saltos, você não dá pulinhos. Você mantém de forma ininterrupta
de forma contínua o seu caminho ponto por ponto. Por exemplo, olha só que interessante. Nesse ponto aqui, até eu chegar nesse ponto, em algum momento eu passei por aqui. Mas eu consigo diminuir a distância entre esses dois pontos, por exemplo, marcando esse ponto aqui. Eu consigo diminuir a distância entre esses dois pontinhos, que é, por exemplo, criando esse ponto. Então, tu percebe que entre dois pontos eu sempre consigo diminuir cada vez mais a distância entre eles. Por isso que entre dois pontos existem infinitas possibilidades. Existem infinitos pontos entre dois pontos quaisquer. Por exemplo, aqui, ó, entre esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, eu posso ir marcando quantos pontos eu quiser. Então eu posso preencher completamente aqui. Eu posso pegar qualquer buraquinho que tiver, qualquer lacuna, espaço vazio dentre esses dois pontos e preencher sem qualquer problema. Então, por exemplo, existe o número 0 e existe o número 1. Existe esse espaço entre eles. Então eu posso, por exemplo, criar o número 0,001. Se eu quiser colocar um número entre eles, eu também posso. Eu posso colocar o 0,000000001. Se eu quiser colocar um outro número no meio do caminho, ainda posso. 0,00000000000. Ou seja, existem infinitas possibilidades. Então, qualquer lugar que eu quiser pegar dentro desses dois valores, entre o 0 e 1, em algum momento eu consigo passar por eles. Por quê? Porque eu não tirei o lápis do papel. Então quer dizer que em algum momento eu vou pegar esse número que eu considerei entre esses dois valores dados. Então são variáveis contínuas. Então existem valores infinitos entre dois pontos quaisquer. É a ideia da rampa, tá? A ideia da rampa é exatamente essa. É uma linha contínua que vai passando por todos os pontos que a sua imaginação conseguir alcançar. Então, gente, o que a gente chega de conclusão até agora? Que a nominal, ela apenas dá nome, a ordinal é um nome com ordem. A discreta você usa para contar números, né, obviamente, enquanto que a contínua você usa números para medir. Então, na discreta você números para contar, na contínua são números para medir. Na ordinal são nomes com uma certa ordem entre esses nomes, e a nominal são nomes sem qualquer tipo de ordem. E para finalizar, a gente vai fazer uma abordagem também exemplificativa sobre cada uma delas, tá? Olhem aqui, por favor, você tem aqui, ó, a nominal, você tem a ordinal, você tem a discreta e você tem a contínua. Essas duas primeiras aqui, a nominal e a ordinal, é do tipo qualitativa, enquanto que a discreta e a contínua você tem variáveis do tipo quantitativa. Reforçando, aqui na nominal são nomes, mas sem qualquer tipo de ordem ou hierarquia, e a ordinal você também trabalha com nomes, atributos, tá? Mas aqui existe sim uma ordem entre esses nomes. Aqui na discreta você trabalha com números, números que você usa para contar, e na contínua você também, obviamente, trabalha com números, só que são números que você usa para fazer medidas, medições, medir. Vamos lá. No campo musical, só para a gente reforçar aqui, um estilo musical, rock, samba, jazz, são nomes, tá? Você vai pesquisar, por exemplo, qual é o gosto musical preferido por determinado grupo de pessoas. Então eles vão falar rock, samba, jazz, funk, clássica, MPB, enfim, são nomes, e não existe qualquer estilo musical que seja superior ou mais importante do que o outro, tá? Então todos eles têm o mesmo grau de importância. Às vezes pode ser preferido um em relação ao outro, mas entre eles em si não tem um que é mais importante ou menos importante do que o outro. Agora, quando você vai para o ritmo de cada música, aí sim, ó, você tem um ritmo mais lento,
um ritmo intermediário e um estilo musical mais rápido. São nomes: ritmo lento, médio e rápido. São nomes, só que existe uma hierarquia, existe uma ordem. O ritmo rápido, logicamente, ele é mais rápido do que o nível médio, o ritmo médio. E o ritmo médio, obviamente, ele é um ritmo mais acelerado do que um ritmo lento. São nomes, mas existe uma hierarquia entre esses nomes. Agora, olha só, o número de notas tocadas. Quantas notas foram tocadas naquela música? 10 notas? 5 notas? 8 notas? 100 notas? Então você usa números para fazer contagem de notas. Por isso que ela é discreta. Agora, o tempo que durou um determinado som. A duração de um determinado som em segundos. Às vezes você vai medir o tempo de duração com números, logicamente. Mas o que acontece? Se você vai medir o tempo de duração, às vezes uma nota durou, por exemplo, 2,5 segundos. E aí tu vai medir a outra, por exemplo, demorou 2,6 segundos. Tá? Então existe um tempo que você mediu e você vai estabelecer números fracionados de forma contínua para medir o tempo de duração de uma música para outra, tá? Então você tem aqui no caso a variável do tipo contínuo quando você mede o tempo. Se você mede, é contínua. Se você conta, é discreta. Por exemplo, no âmbito de uma escola, você vai fazer uma pesquisa sobre a matéria que os alunos estudam diariamente. Matemática, história, geografia, física, química e assim por diante. Então o que a gente pode falar aqui? Que são apenas as matérias trabalhadas naquela escola. Não existe matéria mais importante, uma matéria que seja superior, melhor do que a outra. Todas as matérias têm o mesmo grau de importância. Então você apenas dá um nome para as disciplinas e não estabelece nenhuma ordem, nenhuma hierarquia entre elas. Diferentemente, se a pergunta fosse em qual ano de escolaridade, qual é a série que você está estudando nesse momento? Às vezes o aluno responde: eu estou na 6ª série, eu estou na 7ª série, eu estou na 8ª série. São nomes, gente. É o ano de escolaridade que você se encontra. É um nome. É o 6º ano, 7º ano, 8º ano. Mas, como existem uma ordem entre esses nomes, então é do tipo ordinal. Você só consegue chegar na 8ª série se primeiro você passar pela 7ª série. Você só consegue chegar na 7ª se primeiro você for aprovado lá na 6ª série. São nomes, mas nomes que você consegue estabelecer uma ordem entre eles. Agora, o número de alunos. Você conta o número de alunos presentes numa sala de aula ou numa escola. Se é uma contagem numérica, logicamente, é do tipo discreto. Agora, a altura dos alunos, aí você vai medir. Se você vai contar a quantidade de alunos, é discreta. Se você vai medir a altura dos alunos, é do tipo contínuo. Então, a gente tem aqui até agora um exemplo na música, um exemplo na escola. Olha um exemplo aqui no âmbito dos esportes. Modalidade: futebol, natação. Não existe uma modalidade que seja melhor ou mais importante, superior em relação a outra. Quando você analisa apenas os nomes, você estabelece um nome, mas sem qualquer hierarquia entre eles. Diferentemente, no âmbito do esporte, um ranking que um atleta, por exemplo, chegou. Aí ele chegou em primeiro, ele chegou em segundo ou ele chegou em terceiro. Gente, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar são nada mais do que nomes, mas existe uma hierarquia. Quem chegou em terceiro, logicamente chegou depois do segundo, e quem chegou em segundo, logicamente chegou depois do primeiro. Tá? Então existem nomes que são o ranqueamento na corrida, mas esses nomes existe sim uma hierarquia entre eles, diferentemente do número de gols marcados por um time. Então você vai contar números, então é do tipo discreto. Agora, se você vai medir o tempo de corrida de um atleta durante um percurso, se você vai medir o tempo, é do tipo contínuo. Tá? E para mais um e finalizar a nossa aula de hoje, olha só no âmbito de alimentação, no âmbito de comida. Tipo de prato pode ser do tipo massa, carne, peixe, são nomes, sem qualquer tipo de hierarquia entre eles. Tá? Não existe um prato que seja mais importante
ou que esteja numa hierarquia superior a outra. É um nome sem qualquer tipo de ordem, então é apenas uma categoria nominal, uma variável nominal. Agora, o nível de pimenta. Ah, eu gosto de pimenta forte. Ah, não, eu gosto de pimenta mais levezinha. Não, para mim eu gosto de uma pimenta intermediária, nem tão forte, nem tão fraca. São nomes que você dá, mas existe sim um grau de hierarquia, existe uma ordem da mais leve, da mais suave, para a mais intensa, para a mais forte. Então, é do tipo que? Ordinal. As duas primeiras aqui, ó, são do tipo qualitativa. Agora, quantidade de pedaços. Bem, se a quantidade de pedaços é número, e se você vai contar, é do tipo discreta, tá? É do tipo discreta. Agora, se você vai pesar o seu prato na balança para saber qual é a quantidade de comida que você vai pagar no restaurante, tá? Se você vai pesar, se você vai medir a massa, meu prato deu 400 gramas, meu prato deu 400,2 gramas de comida. Então, se você vai pesar, se você vai medir, então é do tipo contínua. E essas duas, naturalmente, fazem parte do tipo quantitativo. Gente, olha só, é uma aula longa. A gente vai gastar mais ou menos aí 1h10, 1h15 de aula aproximadamente. E eu quero que vocês entendam o seguinte: o conceito em si é fácil. Você entender o que é uma variável, o que é uma população, o que é uma amostra, quais são os tipos de variável, isso é relativamente fácil. A questão é a seguinte: como que você pega esse conhecimento que você aprendeu agora, acabou de aprender, e como é que você aplica nas outras áreas de conhecimento? Como que você bate o olho em uma determinada situação que você está vivendo naquele momento? Será que você consegue enxergar estatística naquela situação? Isso é o pensamento crítico, isso é o pensamento analítico, isso é compreender o que você tem de conhecimento, isso é você fazer uma correta interpretação daquilo que se apresenta na sua frente em determinada circunstância. Isso é você de fato estudar e aprender. Quando a gente fala em educação de qualidade, é você ter a noção das coisas que você tem, a noção das coisas que você faz, é compreender o mundo com uma capacidade cada vez mais sofisticada. A minha ideia é isso, tá? É despertar em vocês uma capacidade analítica, um pensamento crítico cada vez mais aprimorado. Espero que vocês tenham entendido. Repassem essa aula, repassem os pontos principais, façam um resumo de tudo aquilo que vocês aprenderam na aula de hoje, sempre que possível, tá? Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês, e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado pelo carinho e a gente se encontra na próxima oportunidade. Até lá!